paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez, juntos, estaremos hoje estudando as cartas de Pedro e Judas, fechando assim a nossa matéria de epístolas gerais. Quero lembrar a você que após essa nossa quinta aula, vai estar chegando até você um teste através do WhatsApp do Ibadejuf, onde você vai estar avaliando o conhecimento em apenas 10 questões dessa nossa matéria Epístolas Gerais. Todos os alunos do primeiro ano deverão estar fazendo esse teste, pois ele comporá a grade e o seu currículo dentro do nosso Instituto Bíblico. É um prazer estar com você nesta nossa outra aula. Curve comigo a sua cabeça e juntos oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, Deus de amor e de bondade, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos agora, uma vez mais, na tua presença, fechando este ciclo, Pai, das cartas gerais. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo e fazendo-nos entender o querer do Senhor para a nossa vida. Te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Estamos então em nosso Instituto Bíblico, presidente o pastor Samuel Lopes da Silva e o nosso diretor, pastor Kleber Ramos. Estamos no Ibadejuf, na matéria Epístolas Gerais. Segundo ano, nós estaremos estudando então Epístolas Gerais, fechando estas cartas, e eu sou o Nelson Tavares e estaremos juntos dentro da graça do Senhor nosso Deus. Eu quero lembrar a você que nós estamos estudando e falando o mundo da igreja primitiva. Então nós temos aí o conhecimento que Paulo, que Pedro, que João, que Tiago, estes autores das cartas tinham do mundo conhecido, dessa igreja que estava caminhando em processo de alcançar um mundo então conhecido. Nós vemos aí à direita, então nós temos a nossa região, né, onde nós temos aí a Judéia, onde nós temos a Galiléia, onde nós temos aqui Israel e todo o trabalho aqui na região de Israel que expandiu pelo mundo. Então nós vemos aqui a ilha de Creta, nós vemos aqui todo o trabalho, né? Olha, bons portos aqui onde Paulo chegou, e temos a Itália, onde Roma está como capital e alcançada também pelo Evangelho. Está aí essas cartas escritas a toda essa igreja que estava aí espalhada e já alcançando um mundo então conhecido, né? Então todo o trabalho, nós vemos aqui em cima Tessalônica, nós vemos toda a região, né? Troade, toda a região da Ásia Menor, a região da Galácia, estão recebendo o Evangelho de Cristo, recebendo a palavra do Senhor, e nós precisamos caminhar então nesse processo. Vamos estudar então hoje as cartas de Pedro e a carta de Judas. O autor da primeira carta de Pedro, ele se identifica na saudação, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele afirma nessa saudação ter sido testemunha do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Ele afirma no decorrer da carta essa questão de estar caminhando com o Senhor. E existe uma similaridade na fraseologia entre essa carta e os sermões de Pedro ali no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos entender que a forma como que Pedro traz a sua carta era também a mesma forma dos seus discursos. Então, nós percebemos que há uma similaridade, há uma igualdade daquilo que ele fala nas suas pregações dentro do livro de Atos dos Apóstolos e o que ele escreve agora nesta sua carta, né? A presença marcante do ensino do Senhor Jesus Cristo se vê nessa carta. Então nós vemos alguns versículos importantes em que nós vemos o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Pegamos aí, por exemplo, a primeira carta de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 2. Ele vai dizer assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha aí a similaridade, olha aí o conteúdo também no ensino do Senhor Jesus Cristo, que diz que nós precisamos viver a nossa vida como testemunho, mostrando o amor de Deus para que as pessoas possam glorificar ao Pai que está nos céus. E Pedro vem então trazer também essa presença marcante do ensino do Senhor Jesus na sua carta, como vimos nesse exemplo agora. A data provável dessa carta nós vamos encontrar entre 64 63, 64 depois de Cristo. Vamos encontrar essa data porque isso aconteceu antes da perseguição por Nero, né? Segundo o aprisionamento de Paulo e do segundo aprisionamento de Paulo. Então nós vamos ver que essa carta precisou ou deve ter sido escrita nesse período, né? Ou então depois da morte de Paulo e antes da morte de Pedro. Então há uma ideia, uma variação de datas dessa carta que foi entregue aí, né, para nós através do apóstolo Pedro. Então ele escreve a quem? Quem são os destinatários? Qual a origem dessa sua carta? O apóstolo Pedro, ele escreve a um grupo específico de cristãos. Ele tem uma ampla área, nós vimos aí no mapa anteriormente, toda uma área grande sofrendo a perseguição, né? Muitos ainda estariam vindo a sofrer depois disso. Então o autor ele vai escrever buscando encorajá-los em meio a um sofrimento. Ele vai lembrar a eles que esse sofrimento gera em nós uma viva esperança. E se nós assim vivemos, nós podemos tomar essa esperança atraente aos pagãos, atraente àqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Então ele busca trazer na sua carta, ele busca trazer na sua carta a esses dispersos da Ásia Menor, a judeus e gentios, esse encorajamento, essa vontade de que eles busquem servir ao Senhor com alegria, né? Servir ao Senhor com coragem. Olha o versículo 15 da primeira carta no capítulo 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A comunidade cristã, ela se espelhava nessa ideia de trazer o amor de Deus, e eles precisavam crescer em orientação, constituindo-se em igreja e constituindo-se também nessa condição de igreja, uma vida cristã pura. E eles teriam então, diante desse mundo paganizado, desse mundo pagão, trazer princípios de Deus para a sua caminhada. Então Pedro tem esse cuidado, a esses dispersos da Ásia, a escrever com cuidado e com carinho. A expressão Babilônia aí no capítulo 5 é um símbolo oculto de Roma, né? Então nós precisamos entender que nesse período precisava-se orientar a igreja, identificando o cuidado que ela fica compreendendo então nesse contexto geral que nós entendemos que a carta foi escrita a essa igreja e foi escrita de Roma, né? Foi escrita num cuidado para falar com o povo, para santificar Cristo, para estar trazendo Cristo na sua vida e assim explicando o cuidado de Deus cada vez maior por este povo e para este povo. Nós entendemos dentro do contexto geral da carta que ela chama-nos a atenção para alguns pontos importantes. Então, distribuídos nos 5 capítulos da carta, nós vemos a vocação do crente, então a sua salvação, a sua santificação, a sua chamada, né? A submissão desse crente, então ele submissa às autoridades, a submissão como
caminhada, como ideal da sua vida, e o sofrimento desse crente para estar transformando o mundo, para estar apresentando ao mundo o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então compreender isto, que tudo estava sob o controle de Deus. Deus dirige a história para o bem daqueles a quem ele elegeu. Deus, aqueles a quem ele chamou. Deus, aqueles a quem ele cuida. Deus, a quem ele aperfeiçoa nos sofrimentos. Então, Pedro quer dizer que, portanto, sofrer como cristão é uma honra. Sofrer como cristão é um passo importante, né, para uma vida santificada. Ao passo que sofrer pelos erros que cometeu é vergonha. Por isso há pessoas com remorso, por isso há pessoas que ficam constrangidas com a sua vida. Mas quando nós caminhamos por amor a Cristo e levando o vitupério, levando tudo aquilo que é a marca do Senhor, nós nos alegramos no Senhor Jesus Cristo. E é isso que Pedro vem trazer na sua carta. Então, ele traz nessa carta exortações, conselhos práticos para orientar a relação cristã no dia a dia. Então você observa isso em alguns versículos especiais, e eu quero chamar a atenção para você no versículo 13 do capítulo 2. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Então olha aí, ele mostrando a sujeição, o relacionamento, o cuidado, o conselho prático para a nossa vida. Veja o versículo 17 do capítulo 3. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então vamos estar entendendo, né, o que é que Pedro, nesse propósito da sua carta, ele tenta trazer para nós. A grandeza dessa carta sintetizada em ações, né, nesse esboço que nós vemos, forjando vidas espirituais, moldando vidas exemplares, refletindo Cristo no trabalho, vivendo o amor no lar e mostrando esse amor, mostrando esse cuidado de Deus, mostrando toda essa vontade do Senhor para a nossa vida. Então é isso que nós precisamos estar entendendo, né? O cuidado de Deus, o propósito de Deus, né? Ele escrevendo essa carta para estes irmãos atribulados. Pedro traz uma palavra de esperança. Ele menciona os fundamentos da fé cristã. Ele fala que Deus tem para nós um futuro especial. E nós precisamos estar entendendo isso. Quando as tribulações se multiplicam, é bastante oportuno que essas verdades sejam mencionadas para a renovação da fé e do ânimo. A obra de Cristo no passado, a herança de Cristo no futuro. Então tudo isso traz como um estímulo. É assim que Pedro inicia a sua carta, é assim que Pedro fala para nós, aí nos versículos versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança. Então olha só, o cuidado de Pedro, né, falando desse propósito do Senhor para nós, lembrando de quem somos, né? Nossa identidade nova no Senhor Jesus Cristo. Nossa identidade nova no Senhor. Então, Pedro, ele quer enfatizar essa realidade espiritual, e ele fala de nos comprar, né? Que nós não éramos povo, que agora nós somos povo de Deus, que agora nós somos geração eleita, que agora nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E você observa isso nas palavras de Pedro aí no seu capítulo 2, né? Mas vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É Pedro falando conosco, né? É Pedro trazendo isso para nós. E ele, escrevendo essa carta, ele tem em foco esse grande problema que a igreja primeira cristã do primeiro século estava sofrendo, né, buscando
trazer e educar os crentes de uma maneira que eles ainda não conheciam. Porque eles viviam debaixo de um jugo da lei, eles viviam debaixo do paganismo, viviam debaixo de idolatria, mas agora eles estavam precisando receber uma orientação, porque vinham de licenciosidade desmedida, vinham de coisas que a mídia na época vendia para eles, de que era possível, que era tudo liberado, mas eles precisavam agora receber os limites da palavra do Senhor, e é isso que Pedro vem trazer. Então ele vem ensinar-nos hoje, né? Ele vem fazer com que nós tenhamos a resposta para um testemunho cristão, para um testemunho de vida, de santidade perante a sociedade. Então nós vamos tirar nessa carta de Pedro, ou nas cartas de Pedro, nas epístolas nós tiramos, na verdade, em todas elas, nessas epístolas gerais, nesses conselhos práticos, uma forma diferenciada de nós vivermos diante do mundo. Uma forma diferenciada de conduzir a nossa vida, de estarmos trabalhando, de estarmos pensando, e aí eu volto a dizer dessas ações, né, na nossa atitude cristã, nessas ações na nossa atitude de vida forjada na palavra do Senhor Jesus. Então, como eu faço para forjar a minha vida? Como eu faço para forjar a vida espiritual? Primeiro, deixando o mundo. Deixar o mundo. Aí nós vemos a palavra do Senhor dizendo, Pedro, escrevendo aí no seu capítulo 2, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmuração. Então, fazendo isso e achegando-se a Deus, achegando-se ao Senhor, chegando para Ele, pedra viva, tornando-nos pedra viva também, né? Vós, como pedra viva, sois edificados casa espiritual e sendo, como eu disse, um povo especial, zeloso de boas obras. Então, na sua primeira parte, João, nessa ação, ele quer dizer, forja, trabalhe, faça a sua vida espiritual no Senhor Jesus. Uma outra ação, nós vamos ver no capítulo 2, os versículos 11 a 17, quando nós precisamos aprender a moldar a nossa vida de maneira exemplar. Como? Evitando o viver físico apenas, evitando o apenas passar, né? Olha aí como ele diz no versículo 11, amado, peço-vos como a peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, evitar o físico apenas, mas trabalhar o espiritual, tratar das coisas de Deus, procurando viver corretamente. Como moldar a minha vida exemplar? Sendo submisso. Como moldar a minha vida exemplar? Usando bem a liberdade, não é? Aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor trabalhou para nós, porque essa é a vontade, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância de homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, versículos 15 e 16 do capítulo 2. Então olha, Pedro moldando a nossa vida, falando conosco para nós estarmos dentro dessa vida exemplar, vivendo honradamente, refletindo Cristo no trabalho. Como se faz isso? Nós vamos aprender que esta outra ação da grandeza de Deus nessa carta de Pedro, ele faz-nos entender que nós podemos refletir Cristo no trabalho, respeitando a hierarquia, sabendo que Deus se agrada disto, seguindo o exemplo de Cristo, mostrando a nossa dependência de Deus. E nós vemos tudo isso no capítulo 2, nos versículos de número 18 a 25, não é? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, nós dependemos do Senhor, precisamos dele e vivemos a nossa vida no Senhor. E eu preciso aprender a hierarquia, a submissão, seguir o exemplo de Cristo.
vivendo o amor no lar. Como se faz isso? Olha Pedro dizendo, semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, renúncia. Olha, o que Pedro ensina? Vida sóbria. Versículos 2 e 6, considerando a vossa vida casta em temor. Do homem, nós vamos entender que lá no versículo 7, ele vai dizer assim, como você vai viver o amor no lar, homem? Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, respeitando, honrando, sendo gentil, cortês, amável, aí está aí, igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então Pedro está na sua carta trazendo essa porção especial dessa ação que nós precisamos ter na nossa vida, no capítulo 3, vivendo o amor no lar, aprendendo renúncia, vida sóbria, aprendendo respeito, honradez, sendo gentil, cortês e amável. Né? Então, mostrar também o amor fraternal é a quinta ação que Pedro sintetiza na sua carta. Como fazer isso? Procurando viver em harmonia. Como fazer isso? Sabendo que a nossa missão é esta, de estar em harmonia com as pessoas, de estar trazendo paz, de estar ajudando, de estar amando, de estar sendo compassivo, entranhável em misericórdia, afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo. Olha só, sabendo que fostes chamados para isto, para que por herança alcanceis a bênção. Olha só, irmãos, enfrentando as injustiças, olhando e vivendo o exemplo de Cristo, é que Pedro coloca na sua carta. E nós precisamos estar assim buscando isso para a nossa vida. Na carta de Pedro ele traz 3 verbos, 3 ações para nós. E aí a gente já está dentro do capítulo 5 da sua primeira carta, porque nós nessas ações aperfeiçoamos, confirmamos, nos fortalecemos em nossa vida espiritual. Não é? Então é em sua vida espiritual é que você se aperfeiçoa, é que você se confirma. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 a 14. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então são 3 verbos, são ações de Deus. Né? É Deus quem faz isso. É Deus quem opera, e o Deus de toda a graça, em Cristo Jesus, a sua eterna glória, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Né? A Ele seja a glória, a Ele seja a honra. Então nós precisamos estar aprendendo com Pedro na sua carta e assim estar trabalhando, né? Dentro daquilo que a palavra do Senhor faz, nos aconselhando na vida prática das epístolas gerais, das cartas de Pedro, de Judas, de Tiago, e nós agora estudando Pedro. Né? Traços especiais dessa carta para nós. Então, Jesus Cristo nessa carta, ele é falado, é apresentado na sua perfeição, na sua predestinação eterna, na sua manifestação, na sua morte, na sua volta, no juízo que ele estará operando, não é? Versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 5 e 4 da primeira carta. Então nós vemos aí Jesus sendo apresentado nessa carta de forma específica, Pedro que conviveu com ele, Pedro que trouxe os ensinos dele para nós, trazendo e fazendo isso dentro da sua epístola, dentro da sua carta. Né? Ele fala de Jesus através de algumas figuras, né? Ele fala do Cordeiro inocente, sem mancha. Ele fala de Jesus como pedra viva, como pedra angular, a principal pedra de esquina, o pastor e bispo das almas. E acabamos de ler o sumo pastor, aquele que estará fazendo, aperfeiçoando, trazendo, aquele que estará
trazendo para nós a incorruptível coroa de glória. Então nós vemos Pedro trazendo isso e falando desse Jesus. Alguns traços importantes dessa carta, quando ele fala da designação de Deus. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é Criador e fiel, é o Deus de toda a graça. E nós vamos aprendendo e caminhando dentro dessa carta, buscando isso, né? E além dele falar de Jesus, além dele falar de Deus, ele vai falar também do crente, mostrando quem são estes que servem ao Senhor, que têm essa viva esperança, que precisam combater o bom combate. Ele vai falar de filhos da obediência. Ele vai falar, olha, vocês são como crianças recém-nascidas que precisam do alimento. Ele vai falar que nós somos pedras vivas, nós que éramos peregrinos, que éramos forasteiros, mas que agora estamos dependentes de Deus, dispenseiros da graça de Deus. Olha que coisa linda. E Pedro vai trazendo isso de uma forma muito simples, muito alegre, bem fácil de entender dentro da sua carta. Ele mostra a igreja na sua carta como casa espiritual. Ele mostra a igreja como um sacerdócio real, como uma geração eleita. Ele vai falando dessa igreja como o povo adquirido, o povo comprado, um povo de Deus, o rebanho de Cristo. Dentro desses 5 capítulos dessa carta, Pedro tem esse cuidado, esse carinho, ele tem esse desejo de trazer-nos a conhecer a esse Senhor Jesus Cristo, de estar recebendo esse Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, tomar alguns minutos e estar lendo essa carta tão pequena, mas que verdades tão absolutas, de conforto e de esperança para todos nós. Vamos agora entrar na segunda carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro. E vamos estar trabalhando dentro dessa epístola também dessa forma dinâmica. E eu quero lembrar a você que você não pode ficar apenas com a nossa apostila, apenas com as nossas aulas. Eu sei que você pode pausar depois no YouTube, voltar, ouvir de novo, olhar o slide outra vez, mas que você também busque dentro da Bíblia de pentecostal, dentro da Bíblia de anotação, dentro das versões que você tem da palavra do Senhor e comentários da palavra de Deus, das introduções das cartas, e buscar cada vez mais estar conhecendo e trazendo lições especiais para a sua vida. Agora, 2 anos se passam e a perseguição começa a acirrar sobre o povo, sobre os novos crentes, sobre a igreja que começava a crescer, que começava a desenvolver. Pedro está quase sendo preso, né? E quase sendo crucificado pelo Império Romano. As igrejas às quais ele ia escrever continuam na luta, combatendo o bom combate. E ele resolve então escrever outra carta, né? E dentro daquele mesmo período, né, de 64 até 68, ele resolve escrever. Agora a ênfase ela vai ser um pouco diferente. Na primeira ele vai tratar das exigências, ele vai tratar de relações, né, dentro da família, dentro da sociedade. Ele tratou de desafios, de resistência, de firmeza, né, permanecer firme para responder com mansidão e temor. Agora ele muda o tom. Agora, em vez de falar dos problemas que a vida cristã poderia trazer ao crente naquela época, né, de submissão, de obediência, ele aborda agora os benefícios que essa vida traz. E é isso que nós vamos estar vendo. Então ele vai estar trabalhando isso de uma maneira especial. Então esse Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, vai estar trazendo isso. E é importante nós sabermos quem é esse autor, porque dentro dessa carta ele sauda como apóstolo do Senhor Jesus. Ele vai mencionar o episódio da transfiguração, né? E ele, quando escreve essa carta, ele refere-se a uma outra carta. Então nós confirmamos ser o autor dessa carta, o apóstolo Pedro. A data a gente já falou, dentro daquele período de 64 até 68. E o local de ter sido escrita essa carta é também Roma, é o mesmo lugar da primeira carta. Nós vamos assim caminhando, né, dentro dessa informação. Quem eram os destinatários? E aí
baseado naquilo que nós estudamos, né? Que esses destinatários são os mesmos daquela primeira carta, aqueles cristãos dispersos na Ásia Menor. Todo aquele mundo então conhecido estavam recebendo esta carta, né? E o primeiro versículo parece então sugerir que o autor queria que esse escrito fosse de fato, tivesse um alcance maior, né? Que ele se dirige da seguinte forma, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele se diz, aqueles que conosco alcançaram a fé. Então ele quer que essa carta seja lida a todos quantos. E nós hoje, glória a Deus, temos em nossas mãos, dentro do cânon sagrado, a palavra do Senhor, e essa carta considerada inspirada dentro daquilo que é o Novo Testamento, a palavra do Senhor para nós nesses dias. E Deus preservou, né? E Deus fez com que essa carta chegasse até nós. Bom, os temas dentro dessa segunda carta de Pedro. Então, é animar os irmãos, denunciando assim os falsos mestres e falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, era o cuidado nessa segunda carta que Pedro queria para essa igreja, para esses crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, era advertir aos seus leitores contra heresias, aquelas mesmas heresias que estavam sendo introduzidas pelos falsos mestres, contra moralidade frouxa, né, contra a negação da realidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E você vai observar que o esboço que essa carta traz é dessa forma, né? Uma palavra de estímulo, uma denúncia aos falsos mestres e a segunda vinda de Cristo e o seu juízo, aí no capítulo 3. Então ele tem esse cuidado nesse seu esboço. Então essa visão positiva desse Pedro nessa sua segunda carta é de sendo substituído os sacrifícios impostos aos crentes, né? Pela certeza das bênçãos que seriam decorrentes dessa jornada cristã. Agora nessa segunda carta ele vai falar desse amor de Deus. Então o primeiro capítulo testemunha isso, a troca do material pelo espiritual. Então, ou seja, você vai estar trocando aquilo que é perecível naquela luta, naquela perseguição, mas se você foi fiel, você vai estar recebendo a coroa de glória, aquilo que é imperecível. Então a função dessa bênção, né, chama a atenção para essa escalada cristã, ou seja, a nova vida nos proporciona ou nos propicia algo especial. Né? Então vejamos aí o que ele vai colocar nessa sua segunda carta, falando sobre fé, falando sobre esperança, né? Onde ele vai estar trazendo, dizendo para nós assim, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então é isso que ele vem estar trazendo para nós aí nesse seu capítulo, né? Primeiro dessa sua carta, falando isso para nós. E vós, tendo essa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência, paciência a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Então, ele vem trazendo essa informação, ele vem trazendo isso para nós dentro. Então, ele demonstra que a existência desses conceitos no viver cristão vai nos levar a uma vida de realizações. E dessa convicção, a certeza da vitória para o crente hoje também. Ontem como hoje, nós podemos estar vencendo, porque é assim que o Senhor vai estar trabalhando nas nossas vidas, fazendo-nos chegar mais próximo dele. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus nos ajude na busca, na compreensão, no conhecimento da palavra do Senhor. Entendendo que essa sua segunda carta, Pedro tem esse cuidado, falando da dificuldade da doutrina, o cuidado que precisamos ter, mas que mais um pouquinho de tempo que há de vir virá, e o Senhor voltará
para buscar um povo seu, um povo especial, um povo que cuida, que está pronto, que está atento à sua voz. E nós temos visto nesses últimos dias sinais mais presentes, sinais mais visíveis da volta do Senhor Jesus Cristo. Então prepara-te para encontrar com o teu Deus. Que o Senhor nos ajude. Caminhemos um pouco mais, fechando agora com a carta de Judas, a epístola de Judas. Vamos estar entendendo que, já estudando as outras epístolas, né? Tiago, Pedro, João, Hebreus, né? Estamos agora fechando com essa última carta, a carta de Judas. É uma carta bem pequena, com 25 versículos apenas, né? E essa carta estará falando conosco, porque outra vez é escrita a uma comunidade, outra vez é escrita a um povo, né? E nós precisamos estar entendendo que nós precisamos estar compreendendo aquilo que Deus quer. Vamos estar observando que muitas coisas que Judas está escrevendo já foram ditas, né? Sobre a conduta do cristão, sobre a vida cristã, né? Como nós precisamos estar vivendo. Então, essa dosagem da palavra do Senhor vem outra vez chamar a nossa atenção para o nosso cuidado, para a nossa vida diária. Há muita semelhança entre Judas, capítulo 3, Judas, versículos 3 a 18, e a segunda carta de Pedro, incluindo o uso das mesmas palavras e ideias, né? Então, nós temos aí uma tabelinha, né? Você vê Judas, versículo 4, porque se introduziam alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. E você vai observar lá em 2 Pedro, no capítulo 2, o versículo 1, que ele vai dizer assim: aos que conosco alcançaram fé pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão heresias de perdição, negarão o Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então você vai observar que há uma similaridade, que as palavras e as ideias se repetem, mas é o que nós dissemos lá no início das nossas aulas. A vida prática, o conselho, a repetição, a busca de estar entendendo aquilo que Deus quer para nós. Você observar aí, capítulo 3 da segunda carta de Pedro, o versículo 3, eu tenho assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E quando você vai lá em Judas, o versículo 18, você vai ler a seguinte palavra: esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então veja aí a semelhança, o cuidado, a orientação, aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, quer falar à igreja. O autor, quem é o autor dessa carta? O autor identifica-se como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Bom, há alguns nomes no Novo Testamento que é o nome de Judas, né? Nós temos em Marcos 3,19, Judas Iscariotes. Nós temos o Judas da Galileia, lá em Atos 5,37. Judas de Damasco, em Atos 9,14. Judas Barsabás, esse é improvável, que está lá em Atos 15,22, porque ele teria usado o seu nome completo e não apenas Judas. Então, ele não teria se chamado apenas, né, dessa forma. Judas, filho de Tiago, então esse é um dos apóstolos, pois o autor da carta exclui-se do grupo dos 12. Então quem seria esse Judas? Né? Não é o Judas, o apóstolo? Não, é o meio-irmão de Jesus, ou seja, é aquele Judas que ele é irmão do Senhor Jesus Cristo, que se converteu após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e semelhante a Tiago, que também não menciona o seu nome e não usou a sua relação natural com o Senhor como fonte de autoridade, ele também é autor da carta. Então é Judas, irmão
do Senhor Jesus Cristo, irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão, e nós precisamos estar entendendo isso dentro desse estudo dessa carta. Pouco se pode afirmar sobre os destinatários da carta, né? Mas também entende-se que é essa igreja que começava, né? Essa igreja que precisava ter um crescimento, e a gente entende dentro da carta que esse autor tinha um relacionamento com essa igreja, né? E essa carta também tinha uma circulação diante essa igreja que se levantava, essa igreja que começava a crescer. A data também é entre 64 e 80, e nós precisamos estar entendendo isso. Porque Pedro, vamos pensar da relação das duas cartas, né? Pedro e Judas, né? Como ela se relaciona com o segundo Pedro. Se Pedro utilizou da carta de Judas, então ela foi escrita antes de 68, porque a carta de Pedro, a data é 68. Mas se todavia Judas é que fez uso de 2 Pedro, então a data poderia ser posterior à morte de Pedro, então de 68 a 80, que seria a data de escrita dessa carta. Os historiadores, os estudiosos variam, opinam dentro dessas datas, e nós precisamos entender que não há nada como se bater um martelo. O esboço da carta é a introdução, denúncia da impiedade, né, o julgamento dos falsos mestres, a exortação e a bênção final. Então assim fecha essa carta de Judas. Qual que é a bênção, né? A bênção na carta era: ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar, né? Então é isso que é Judas falando, né? É apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador, seja glória, majestade, domínio. Então, a ele glória para todo sempre. Então, Judas, o irmão humilde e anônimo, ele quer se identificar como um irmão carnal de Cristo, e não se julgando digno, ele está escrevendo aos crentes que, como ele, foram chamados, né, a uma nova vida, a uma vida de santidade com o Senhor. E aí a gente vai entender que ele, segundo esse crente salvo por Cristo, tem que pelejar pela fé que foi dada a ele, né? Então nós estudamos recentemente num trabalho do Ibadejuf, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então é isso que é o cuidado de Judas escrevendo. Ele deixa claro nessa sua carta que o juízo de Deus se dará sobre todos os pecadores. Então ele fala dessa grande diferença, abordando a salvação que Deus deu ao seu povo em contraposição à perdição, que se dará a todos quanto não creram. E ele aponta aí para o juízo eterno de Deus. Complementa então o que acontecerá também com os falsos mestres. Desce aqui um retrato desses falsos mestres, né? Falando da sua personalidade, falando daquilo que tremendamente, negativamente eles fazem acontecer, né? Então Judas aponta que além de Cristo, os apóstolos também afirmaram isto. Pedro, João, Paulo, né, em suas cartas apontaram para este mesmo problema. O crente, esse crente maduro, ele não se deixa envolver por essas artimanhas, mas ele vive santo, separado, né? A mensagem então de Judas, encerrando a palavra de conforto e segurança, falando essa verdade para nós, né? Mas vós, amados, edificando sobre a vossa fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então é isso que nós precisamos estar entendendo, irmãos. Vale a pena nós vivermos para o Senhor Jesus Cristo. Vale a pena nós estarmos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Este final da carta de Judas é uma coroação de todo o nosso estudo,
dentro das epístolas gerais. Vivamos assim, ou vivendo assim, nós estaremos de fato vivendo o que Tiago, Pedro, João, Judas recomendam às igrejas de seu tempo e a todos nós. Que nós possamos estar, queridos irmãos, caminhando nessa caminhada e entendendo que a palavra do Senhor, nessas epístolas gerais, trazem para nós conselhos, para nós estarmos vivendo uma vida em abundância no Senhor Jesus Cristo. Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Lembro uma vez mais, ao final dessa aula, nós teremos o teste que fechará todo esse ciclo que nós estudamos as epístolas gerais. Você que tem nos acompanhado, faça o teste e nós estaremos assim dando a você a certeza de que você apreendeu alguma coisa e Deus estará continuamente abençoando a sua vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Foi muito bom poder estar com os irmãos, participando com os irmãos, nos alegrando neste momento quando nós estudamos as epístolas gerais. Ore comigo ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que nós pudemos estar passando juntos, aprendendo, lendo, buscando, Senhor, conhecimento, tirando dúvidas, mas principalmente, Senhor, trazendo para o nosso coração a tua palavra. Continue sendo conosco, dando-nos a tua graça. É o que te pedimos no nome de Jesus. Quero deixar aqui o agradecimento ao nosso pastor presidente, o pastor Samuel Lopes, ao nosso diretor executivo, o pastor Kleber Ramos, e a você que esteve nos acompanhando nessas aulas. Em breve, outra vez, querendo Deus, podemos estar juntos em mais momentos dentro do nosso Instituto Bíblico. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Amém.